do Senhor Jesus Cristo esteja no seu lar, esteja no seu coração, nesse finzinho de manhã. E esse ano, sob o tema Eu Sei Quem Eu Sou, trabalharemos o Congresso Infantil aqui em Rio Largo. E eu agradeço a Deus pela oportunidade. Agradeço à irmã Aline pela lembrança. E quero deixar um abraço para o meu pastor Arnaldo, para a irmã Antônia, que tão gentilmente, tão calorosamente, tão amorosamente tem nos acolhido, tem nos amado. E eu quero, nesse finzinho de manhã, estar comungando com vocês um pouquinho sobre esse tema. A Aline mandou para mim os dados e quando eu peguei, eu disse, gostei. Eu sei quem eu sou. E é muito bom quando a gente sabe quem a gente é. E como subtema, ela apresentou Descobrindo Quem Eu Sou em Deus. E esse é um tema voltado para as crianças. O versículo base que traz esse congresso nesse ano está em Salmos 139. Aí eu convido você para estar fazendo essa leitura comigo. Nessa manhã, meu amado, se desprende de qualquer pensamento contrário sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua capacidade como pai. Qualquer pensamento que esteja colocando em xeque o seu trabalhar como pai, o seu lidar como pai, e está lhe deixando em angústia, em agonia, nesse momento. Peça ao Senhor para que Ele fale ao seu coração, para que esses pensamentos e sentimentos venham no lugar dele, venha estar a paz que excede todo entendimento. E como tema, Salmos 139, o versículo 14, que diz assim: Eu te louvarei, pois eu sobremaneira e maravilhosamente fui feito. E continua o versículo dizendo assim: Maravilhosas são as tuas obras, e isso a minha alma certamente conhece bem. E isso é muito confortante e reconfortante saber que pelo Senhor nós somos feitos, por Deus nós fomos criados, e isso é coisa boa, e isso é coisa que vem de Deus, e a nossa alma precisa estar bem, saber que quem nos fez de forma perfeita, nos fez de forma agradável. E quando eu recebi o convite, eu fiquei, Senhor, o que eu levarei? E me veio ao coração uma mulher que não é muito falada. Pelo menos eu não costumo escutar sobre ela, mas gostei muito de aprender sobre ela. Como toda mãe, como todo pai, tem os seus defeitos, tem as suas falhas. Porque o humano sempre vai ter um deslize, sempre vai ter um desnível. Mas com o Senhor Jesus, nós conseguimos caminhar e produzir coisas boas, trilhar caminhos bons. E o nome dessa mãe é Zeruia. E nós vamos hoje estudar um pouquinho, aprender um pouquinho sobre os filhos de Zeruia. A Bíblia ela não fala muito sobre a história de Zeruia, mas ela comunica muito sobre os feitos dos filhos de Zeruia. Todas as vezes que a Bíblia, em muitas vezes, em todas não, porque eu encontrei alguns versículos que falavam só o nome dos filhos dela, mas em muitas vezes que ela menciona os filhos pelo nome,
a Bíblia coloca Joabe, filho de Zeruia. Sempre coloca o filho e depois do nome do filho, ele traz como se fosse um sobrenome, filho de Zeruia. Como se eles não tivessem sobrenome, o sobrenome fosse a frase, filhos de Zeruia. Isso me chamou a atenção, há um tempo atrás isso me chamou a atenção. Por que tantas vezes filho de Zeruia? E eu procurei ver o significado do nome de Zeruia. E já nesse comecinho, a palavra do Senhor, ela já nos traz um ensinamento. O nome de Zeruia no hebraico significa bálsamo de Yahvé. E eu fui ver o que era bálsamo. E bálsamo é uma resina aromática de plantas e arbustos. O processo de extração do bálsamo, ele envolve fazer pequenas incisões no tronco e nos ramos da planta, utilizando instrumentos como pedra, vidro, osso, para não danificar a planta. E aqui, nesse momento, a gente já consegue entender o que o Papai do Céu quer falar conosco nessa manhã. Para sermos pais de filhos que sabem quem eles são em Deus, precisamos exalar bálsamo. Precisamos permitir que de nós venha a ser extraído o bálsamo. E a extração, quando falou aqui em incisões nos caules, incisões nos ramos, é rasgo. Você rasga para poder sair aquela essência, para poder ter o bálsamo. E precisa, muitas vezes, que em nós, pais, haja rasgos, haja fissuras, para que, a partir disso, os nossos filhos venham ter bálsamo. Muitas vezes nós ficamos tristes por alguma coisa que ouvimos dos nossos filhos. Muitas vezes nós ficamos abatidos por algo que aconteceu na relação nós com os nossos filhos. Seja ele pequeno, seja ele grande, seja ele adolescente, seja ele quem for, é filho. E normalmente quando se ama muito, se sente muito também. Mas nessa manhã, os rasgos que estão sendo feitos em você é para extrair bálsamo, para que o seu filho venha ter o aroma de Yahvé na vida dele. Para que o teu filho venha exalar a partir de você. Você é quem vai produzir o bálsamo para ele. Você é quem vai estar produzindo a essência que vai fazer ele ser apresentado com um bom cheiro, com o cheiro de Jesus. Não importa quais sejam essas fissuras, o importante é que não vai te danificar, vai só marcar. Você não vai morrer, você não vai perecer, você não vai se desfazer, você está apenas se permitindo doar para o seu filho algo que só ele pode fazer. É extrair de você o bálsamo, porque tem feridas que só quem a gente ama é capaz de fazer. Pessoas que a gente não ama dificilmente consegue fazer fissuras na gente, incisões na gente. Raras exceções. Só aquelas pessoas que nós nos incomodamos, que nós nos importamos, é que de fato conseguem. E aqui, Zeruia, ela já parte nos ensinando com o nome dela. E quem são os filhos de Zeruia? Os filhos de Zeruia são Joabe, são 3 homens. Joabe, Abisai e Azael. 3 homens. E ela era uma mulher comum, sem grandes feitos, sem glória, não era rainha, não era juíza, nem era profetisa. A Bíblia não fala com muita clareza a genealogia de Zeruia, mas diz que ela era mãe de 3
guerreiros, e eles faziam parte dos valentes de Davi. E o que muito me chama a atenção é os nomes que provavelmente Zeruia escolheu para os filhos. Não sei, a Bíblia não diz quem foi que deu os nomes para os filhos, mas quando eu procurei ver qual o significado dos nomes, o primeiro, Joabe, diz: o Senhor é Pai. Olha só que coisa interessante. Eu acho muito bonito quando alguém vai escolher o nome dos filhos e olha para o significado do nome, porque isso é importante. Os nossos filhos, os nomes dos nossos filhos carregam aquilo que nós escolhemos para ele. E aqui Zeruia escolheu dizer com Joabe que o Senhor é Pai. Então, dentro do lar de Zeruia, ela já estava ensinando para Joabe, o primeiro filho, que o Senhor é Pai, e Yahvé é Pai. E o segundo, quando chegou, Abisai, e diz assim: o meu pai é ajuda, ou o meu pai é Yahvé. E mais uma vez, ela louvando a Deus, ela engrandecendo o nome de Deus dentro da casa dela, com o nome do filho dela. E por último, Azael. E aí, Azael no hebraico significa feito por Deus. Eu achei muito interessante. Apesar de não saber quem foi que escolheu o nome, mas os 3 filhos de Zeruia, eles tinham Deus no nome deles. Eles tinham a apresentação, quando eles falavam o nome dele, eles diziam mais alguma coisa. E ela era a irmã mais velha de Davi. Então, portanto, os 3 filhos dela viriam a eram sobrinhos do rei de Israel. E provavelmente Zeruia, ela esteve presente na consagração de Davi. Às vezes a Bíblia não fala se ela esteve lá ou não, mas eu fico imaginando, quando eu leio essas histórias que não tem detalhes, às vezes eu fecho os olhos e fico tentando imaginar como era a vida de Zeruia a partir do que a gente já conhece. Se ela era irmã de Davi, provavelmente ela esteve na consagração quando Samuel esteve lá em Belém para consagrar, para ungir Davi a rei. E com certeza Zeruia viu isso e registrou no seu coração. A Bíblia não fala sobre o nome do esposo dela, mas diz que ele foi enterrado em Belém. Então, ela teve um esposo, ela não foi uma mulher sem casamento, ela teve uma família, os filhos dela tiveram pai. Todavia, todas as vezes, ela é uma das exceções à regra, porque todas as vezes que nós estamos lendo a Bíblia, genealogia, Jessé, filho de, Davi, filho de, e sempre são homens, os pais mencionados, a genealogia dos homens, dos homens da Bíblia, eles são pronunciados o nome do pai e não o nome da mãe. Nesse caso aqui, é o nome da mãe que é pronunciado. O pai só se sabe que ele foi enterrado em Belém. A Bíblia não diz se ele morreu com os filhos pequenos, se ele morreu com os filhos grandes. Eu quero acreditar, pelo significado dos nomes dos filhos de Zeruia, que com certeza ela teve uma boa parte da infância dessas crianças sozinha, ela, Deus e os meninos. Eu quero acreditar, a Bíblia não fala. A Bíblia fala mais ou menos, aproximadamente 25 vezes o nome dessa mulher. Não conta a história dela, mas fala 25 vezes. Joabe, filho de Zeruia. Azael, filhos de Zeruia. E vamos agora olhar para os filhos dela, para entendermos um pouquinho o trabalho dessa mulher. Quem foram esses filhos? Sob o tema Eu Sei Quem Eu Sou, nós vamos estar analisando quem são os filhos de Zeruia. Quem foram eles? E
olhando para os seus 3 filhos, percebemos que ela é uma mulher de foco. Quando a gente parte para olhar quem que eram os filhos dela, percebe-se que naquela casa existia foco. Existia um alvo, um objetivo. E Davi, em um determinado momento da sua vida, quando ele já era rei, ele já havia assumido o trono, e ele pediu que fosse feito um censo de todos os soldados, quantos soldados existiam no reino. E quando o censo foi feito, aconteceu que quase 1 milhão de soldados, aproximadamente 900 e alguma coisinha, esquece agora os outros, mas quase 1 milhão de soldados existia ao dispor de Davi. Todavia, os filhos de Zeruia faziam parte de um grupo muito pequeno, que era apenas composto por 30 homens. E eles faziam parte dos valentes de Davi. Eles não eram apenas guerreiros, eles eram valentes de Davi. Eles faziam parte de um grupo de elite muito pequeno, de guerreiros muito afiados, de homens muito valentes, de homens muito valorosos, de guerreiros exímios, de homens que fizeram feitos grandiosos em batalha e venceram. Então, 100% do objetivo de Zeruia aí já estava sendo alcançado. Ela tinha 3 homens, ela tinha que, eu acredito, eu aqui conjecturo, que ela precisou formar, talvez sozinha, 3 filhos homens. E olhando para o tempo em que ela vivia, eu quero pensar que era muito difícil, porque eram tempos de guerras. Eram momentos em que Israel estava constantemente em guerra, em conflito com os outros países, com outros povos. E, todavia, os filhos de Zeruia, eles, ao chegarem na idade adulta, eles estavam fazendo parte dos 300, dos 30 de Davi. E isso já nos mostra o quão cuidadoso foi a formação desses rapazes, porque eles podiam não ser nem soldado, nem valente, eles podiam ser apenas meros homens. Mas na casa de Zeruia, dos 30, habitavam 3. E eu creio que ela era uma mãe muito, muito feliz, muito satisfeita, porque ela havia, primeiro objetivo dela havia sido alcançado, formar valentes, formar homens onde eles conseguissem sobreviver em batalha, porque a pior coisa que tem é uma mãe saber que um filho vai para uma guerra e não saber se ele vai voltar. E para ela, penso eu aqui comigo, penso que para Zeruia estar um pouco mais tranquila, ela precisava entender que os filhos dela precisavam ser valentes, não apenas guerreiros. E quem eram de fato esses homens? Joabe era o capitão do exército de Davi. Abisai, ele era o líder dos 30 valentes de Davi. E Azael, ele tinha uma característica muito, muito peculiar, que só ele tinha, pelo menos na Bíblia registra, nesse momento histórico em que eles estão, existe só ele como o veloz. Ele era tão veloz que ele corria mais que qualquer pessoa normal. Quando um guerreiro estava correndo, Azael era muito, muito fácil dele alcançar aquele guerreiro, alcançar aquele inimigo, era de muita facilidade para Azael. E essa era a característica que Azael tinha, o filho mais novo. E o objetivo de Zeruia, além de ter 3 valentes de Davi como filhos,
eu penso, pelo que a gente vai ver daqui a pouco nas histórias desses 3 filhos, que uma das coisas que ela tinha muito como objetivo era que os filhos dela servissem com fidelidade ao rei. E por que, irmã Ilka, você fala isso? Porque existiu vários momentos da história em que Davi precisou de valentes. E Joabe se apresentou. E Azael se apresentou. E Abisai se apresentou. Uma das histórias que eu vou bem rapidinho contar aqui é que Zeruia, ela tinha um filho mais velho. E quando Joabe, ele começou a servir nos 30 valentes de Davi, ele ainda não era o capitão dos soldados de Davi. Ele era apenas um guerreiro valente. E Davi se encontrou em uma situação tão caótica que ele fez uma proposta para os valentes, para os seus soldados. Ele disse: quem conseguir conquistar a cidade jebusita, esse homem será o capitão de todo o exército. E Joabe prontamente, em uma atividade, em uma missão quase suicida, ele se coloca a conquistar aquela cidade. E ele conseguiu. Ele atacou, ele foi quem primeiro atacou, ele foi quem primeiro conquistou, e ele conseguiu. E como recompensa, Davi deu para ele o cargo de capitão, comandante do exército. Já Abisai, ele foi uma outra história que me chamou muita atenção sobre Abisai, e que fala muito sobre a coragem dele, sobre o que sobre o que Zeruia colocou como fonte de informação no coração daquele, como fonte de... Ele precisava ter uma informação dentro do seu coração. Quem eu sou? Qual é o meu objetivo? Quem eu preciso ser? E uma das vezes Abisai foi para a guerra, e quando chegou na guerra, ele precisou combater 300 homens, e ele abateu 300 homens com sua lança. E isso foi um feito muito grande que chamou a atenção de Davi, que chamou a atenção de todos em Israel, que chamou a atenção de todos no povo de Deus, porque agora Abisai, ele era visto como um homem valente que havia combatido 300 homens e derrubado 300 homens ao fio da sua lança. E isso era valentia. Ninguém vai para uma guerra colocar a sua vida em risco e ter êxito sem ter convicção de quem é. Os nossos filhos, nós precisamos colocar nos nossos filhos. Hoje nós não temos, pelo menos não aqui no Brasil, nós não temos batalhas físicas, mas nós temos batalhas espirituais. E essas batalhas espirituais, elas são muito mais perigosas que as batalhas físicas. Porque a batalha física, ela apenas ceifa a vida, ceifa o corpo. Mas as batalhas espirituais, que são as que os nossos filhos diariamente travam, elas ceifam a alma. E aí é uma perda muito maior. E é isso que eu quis trazer para você nessa manhã. Você como pai, você como mãe, você como chefe da sua casa, você precisa entender que precisamos imprimir nos nossos filhos quem eles são, para que ao entrarem em uma guerra, assim como esses homens, eles tenham determinação, eles tenham convicção de quem eles são, para que eles possam ter vitória. E Azael, seu último filho, ele era tão rápido, que ele foi morto precocemente, porque ele decidiu que ele ia perseguir Abner, o capitão do exército de Saul. E ao perseguir, Abner começou a dizer: para de me perseguir, vai para a direita, vai para a esquerda. Abner sabia que Azael iria alcançá-lo, mas Abner também sabia que ele podia matar Azael. E ele ainda tentou não fazer isso, mas por insistência, por convicção do que ele estava fazendo, Azael continuou a batalha. E foi nesse momento em que
ele perdeu a vida. Mas todos os filhos de Zeruia, eles nos ensinam uma coisa: nossos filhos precisam ter convicção de quem eles são. E os filhos de Zeruia, eles tinham convicção de quem eles eram. Essa mãe, ela havia formado os guerreiros valentes para o exército de Davi. Para ela trabalhar, esse trabalho e trabalhar na vida desses filhos era algo intransferível, era importante e era vital. Ela precisava ensinar os filhos dela a sobreviver em um ambiente de guerras constantes. E nós, como Zeruia, você pai, como Zeruia, você mãe, como Zeruia, precisa permitir que o seu filho, mesmo ele tirando de você, fazendo em você incisões e tirando de você muitas vezes algo que lhe maltrata, que lhe machuca, provocando em você feridas, mas você precisa, a partir dessa situação, nesse momento, ainda assim exalar Deus para o teu filho. E ele, a partir daí, ele vai saber quem você é. E com o exemplo de quem você é, você vai construir no seu filho quem eles precisam ser. Se você é alguém que se doa, que é alguém que se permite ser extraído de você para dar para o seu filho, mesmo em uma situação onde ele esteja lhe maltratando, lhe machucando, com palavras, com ações, seja lá com o momento que esteja acontecendo na sua vida. Mas você precisa entender que o bálsamo de Gileade precisa partir de você, precisa partir da sua vida. E os seus filhos entenderão que para você fazer deles quem eles precisam ser em Deus é intransferível. Não podemos transferir para o pastor da igreja essa atividade. Não podemos transferir para o tio, a tia da escola dominical, muito menos para as irmãs que cuidam no departamento infantil essa atividade, porque esse ministério de cuidar do seu filho e de construir no seu filho Cristo é essencialmente seu trabalho. É importante e é vital. Porque em uma das batalhas espirituais que o seu filho vem a travar, se ele não tiver bem exercitado, se ele não tiver bem treinado, ele poderá vir a sucumbir. E saberá Deus se ele vai estar em uma situação que vai levar ele a Cristo ou não. E isso, em parte, depende muito da formação. Desistir para Zeruia não era uma opção. Ela sabia que ela precisava, como nós, como você, como eu, como qualquer pai. Nós temos momentos em nossas vidas que você tem momentos na sua vida que precisa, às vezes, parar e reavaliar. Porque você está cansado, porque você está fadigado, porque você está se sentindo talvez vencido pela situação. Mas você precisa parar e conversar com aquele que é o seu pai e dizer para ele que fracassar na formação de guerreiros não é uma opção. E que o fracasso na sua tenda não pode ser uma condição permanente. Às vezes a gente pode até ter um momento de fracasso, um momento de desânimo, um momento de parar e de cair muitas vezes. Mas do Senhor vem a nossa força. Do Senhor vem a nossa ajuda. Assim como a família de Abzai colocou no nome dele, o Senhor é a ajuda. Assim também somos nós. Assim também será na sua casa. Você tem uma ajuda para conquistar espaço no coração do seu filho, para que você consiga imprimir nele quem ele precisa ser. E entender quem você
é o primeiro passo. Precisamos primeiro entender quem nós somos em Deus. Quem eu sou em Deus? Você sabe quem você é? Você sabe mesmo quem você é em Deus? Zeruia mostra que ela sabia quem ela era em Deus, quem ela era. Em nenhum dos filhos dela houve homens ladrões, houve homens malignos, houve homens maldosos, houveram homens violentos, no sentido de fazer o mal. Eles eram guerreiros. E para fazermos isso, precisa de duas coisas, pelo menos duas coisas. Se nós conseguimos colocar na nossa mente, no nosso coração, duas coisas, nós conseguiremos construir uma identidade indestrutível nos nossos filhos. Dedicação e disciplina. Dedicação é algo que precisa ser diário. E disciplina também é algo que precisa ser diário. E aí eu vou dizer, constante. Além de diário, constante. A Bíblia fala que ensina a criança no caminho em que deve andar. E esse ensinar é ensinar todos os dias. É ensinar em um mal feito que a criança fez em casa. Ao invés de você gritar amaldiçoando o teu filho, você é mal educado, você é danado, você tem palavras que a gente usa às vezes no nosso dia a dia com os nossos filhos. Esse menino é danado. Mas você sabe exatamente o que significa a palavra danado? Você já pesquisou para saber o que essa palavra é proferida para o teu filho? O que ela significa? Que poder ela está tendo sobre o seu filho? Você precisa saber. Lá em Provérbios 18 e 21, diz que indicam que a língua tem poder sobre a vida e a morte. Então, se nós proferirmos bênção, se nós proferirmos vida, nós teremos vida em nossa casa, nós teremos bênção em nossa casa. Se proferirmos maldição, se proferirmos, a nossa família está em desunião, não permita que essas palavras saiam da sua boca, apesar de nesse momento estar, apesar de estar em um momento que você não deseja estar, mas você começa a chamar à existência aquilo que não existe. A palavra do Senhor, ela nos ensina chamar à existência o que ainda não existe. Então coloca na tua casa, já amanhece o dia, colocando, hoje haverá paz. O meu filho terá sucesso na escola hoje. Coloca para fora o que você de fato deseja para o seu filho. Haverá paz no coração do meu filho. Haverá hoje mais um dia, haverá libertação do meu filho. Profetiza, semeia, rega. E quem dá o crescimento é o Senhor. A palavra do Senhor Deus diz que quem dá o crescimento é Ele. Então, rega bênçãos na vida do teu filho. Profere bênçãos na vida do teu filho, mesmo você vendo tudo ao contrário. Mas começa falando, porque a bênção na vida do teu filho, ela vem a partir da tua boca. Ela não pode vir a partir da boca do teu vizinho. Ela não pode vir a partir da boca do teu parente. Ela não pode vir a partir da boca da escola. Ela precisa e ela deve vir a partir da sua boca. Profetize bênçãos de vida sobre a vida do teu filho. E você verá a mudança acontecer. Porque há um Deus no céu que jamais falha, que jamais permite que a sua palavra caia por terra. E na palavra dele diz que quando proferirmos bênção, acontecerá bênção. Quando proferirmos vida, acontecerá vida. Em Tiago 3:10 diz assim: afirma que da mesma boca que podem sair bênçãos, sairá maldição também. Então, precisamos entender que o que nós
entregamos para os nossos filhos, mesmo no momento em desequilíbrio, porque o dia a dia ele é cansado, ele nos desequilibra. Ele gera em nós, às vezes, desconforto, desequilíbrio, desestabilidade, mas nós temos um Deus que ele proporciona equilíbrio e estabilidade. Esse ano o tema do Congresso Feminino foi Inspirando, mulheres que inspiram. Você precisa inspirar Deus na sua vida, porque você é um espelho para o seu filho. O seu filho, ele aprende a partir das suas ações. Ele aprende, você ensina falando, mas muito mais você ensina com ações. Então, coloca para o teu filho, meu filho, se ele é criança ainda, coloca para o teu filho, meu filho, você será. Você já é uma bênção. Eu costumo dizer que os meus homens, os meus meninos, eles são obreiros em formação. E assim eu já estou profetizando sobre a vida dos meus filhos, bênçãos de Deus. Muitas vezes eles são sempre como qualquer criança. Às vezes eles fazem coisas que não deveriam fazer, e a gente olha e às vezes desequilibra assim, mas no final do dia você precisa dizer, eu errei, me perdoa. E coloca a mão sobre a cabeça dele e diz, você será. E diz o que você deseja que o seu filho seja. Você será um homem de Deus. Você será uma mulher de Deus. Eu costumo passar pelo quarto deles, e quando eu passo pelo quarto deles, que eles estão dormindo, eu digo, Senhor, está dormindo 2 obreiros em formação. Senhor Jesus, cuide desses 2 obreiros em formação, que eles melhorem cada dia mais, porque melhorar eles precisam. E se você tem uma menina, aí sim, eu quero chamar um pouquinho mais a atenção para os pais de meninas. Há quem diga que Zeruia, ela trouxe um ar de feminismo, mas ela não procurou glória para si, ela não procurou valores que lhe fizessem ter honra, ela não procurou honraria, ela simplesmente transmitiu. Ela simplesmente se permitiu dar bálsamo para os filhos dela. Conseguiu construir nos filhos dela 100% guerreiros valentes de um reino. E o mais importante, com fidelidade, eles foram guerreiros valentes e fiéis ao trono, e fiéis a um reino. E Zeruia, aí sim eu quero chamar a atenção dos pais e das mães de meninas. Nossas meninas, elas precisam entender que elas fazem parte de um grupo seleto, de um grupo de elite. Eu costumo dizer que as meninas, elas precisam entender, nós precisamos imprimir nas nossas filhas que elas fazem parte de um grupo de elite. E que é um grupo muito pequeno. Porque hoje, na nossa sociedade, nós costumamos ouvir muito que precisamos empoderar as nossas filhas. Nós precisamos empoderar-nos, nos empoderar. Nós precisamos empoderar as nossas adolescentes, as nossas crianças. Mas, na verdade, nós precisamos imprimir nelas que elas fazem parte de um grupo de elite. O grupo daqueles que edificam. Em Provérbios 14:1 diz assim, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Então, toda mulher sábia. Precisamos imprimir nas nossas filhas que a sabedoria do Senhor promove casa edificada. E que o melhor de tudo é que, ao edificar a casa, ela faz parte, o líder dela, ela faz parte de um grupo seleto. E o líder desse grupo não é nada mais, nem nada menos, ninguém mais, nem ninguém menos que o dono do universo. Em Salmos 127:1 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, o Senhor é o edificador. E nós,
precisamos imprimir nas nossas meninas, que elas serão edificadoras da casa dela. Porque se nós conseguimos fazer como Zeruia, conseguimos fazer como, ensinarmos as nossas filhas e fazer como Zeruia, construir, imprimir caráter de valentes que servem ao reino. E no nosso caso, Zeruia, os filhos dela serviam ao rei Davi, mas no nosso caso, os nossos filhos, eles farão parte de um exército de valentes de Jeová. Os nossos filhos, precisamos imprimir nos nossos filhos que nós não somos daqui, que a nossa nação não está aqui, que a nossa nação é celestial, que o nosso lar eterno não é aqui, que nós estamos passando por aqui, que nós somos apenas passageiros daqui, embaixadores do céu. E ao formarmos isso nos nossos filhos, nós construiremos guerreiros valentes, ministros que guerrearão batalhas espirituais e de mulheres que formarão esses guerreiros. Então, existe uma tarefa para as mulheres e existe uma tarefa para os homens. Nós não podemos misturar essas coisas, porque com certeza vai dar ruim. A mulher sábia edifica a casa. Essa é uma tarefa que é muito louvável. Você conseguir construir e formar líderes. A gente olha para o nosso governo humano, político, e a gente vê vários homens na Câmara do Senado, a gente vê vários homens nos vereadores, presidentes, vários presidentes passaram, e quem formou esses homens? Foram mulheres. Foram mulheres edificadoras, porque se eles chegaram onde chegaram, se eles conseguiram galgar aquela carreira e estar naquele lugar, foi porque houve uma formação de uma mulher, o trabalho de uma mãe. Então, a nossa atividade, ela não é menos importante, ela é muito mais importante, porque somos nós, é você, mãe, que vai formar guerreiros para o reino de Deus. E é você, mãe, que vai passar a formação de edificadora, de mulher que vai saber edificar a sua casa, edificar o seu filho, produzir guerreiros para o reino de Deus. E se você entende que você é uma edificadora, e se você entende, pai, que você é um guerreiro no reino de Deus, o seu filho será um guerreiro, será um valente de Jeová, será um valente de Yahvé, e a sua filha, mãe, será uma edificadora, fará parte de um grupo de elite de edificadores, onde o líder dela é o Senhor Jesus. E nessa manhã, eu quero já agradecer a oportunidade de estar aqui, trazendo para vocês, trazendo para a nossa meditação nessa manhã, uma família e uma mulher que, mesmo não tendo muito o que falar, o que ler dela na Bíblia, mas nós conjecturamos a partir do que os filhos dela fizeram. A Bíblia não registra ações em específico de Zeruia, mas ela mostra frutos do trabalho dela. E isso é importante. O importante para você, mãe, não é ter fama, não é ser reconhecida, é você ter um trabalho muito bem elaborado na sua casa, na vida dos seus filhos, e haverá paz, e você será reconhecida como a mãe de. Toda mãe que fez um bom papel diz: o filho da irmã fulana de tal, ou mulher, o filho dela, o filho dela. Então, nessa manhã, eu quero convidar a você a fazer uma reavaliação da sua vida e a fazer um pacto
com o Deus da sua casa, com aquele que zela do seu lar, com aquele que está te convidando todos os dias para edificar a tua casa, a você repensar. Se você não está se permitindo dar bálsamo para os seus filhos, diga para o Senhor que você quer estrutura para se permitir doar bálsamo para os filhos, porque não é fácil se doar quando você está sendo ferida. Dizer para o seu filho e olhar para o seu filho, mesmo assim eu lhe amo, mesmo assim eu quero ver você bem. E se os seus filhos já são filhos adultos, filhos casados, profetiza sobre a vida do teu filho, da tua filha, sobre o casamento do teu filho. Haverá prosperidade, haverá conserto, haverá reconciliação, haverá, porque existe uma família envolvida. Quantos casamentos não estão sendo agora abalados, precisando da ajuda de alguém que interceda. E o Senhor convocou você, mãe, a interceder pelo casamento dos seus filhos. Mesmo quando você não entende o que está acontecendo lá na casa do seu filho, apenas diga, Senhor, toma conta, porque ali existe uma família. Ali existe um lar que precisa de acerto, que precisa de ajuste, que precisa da tua presença. Começa a profetizar bênção, começa a profetizar acerto para a família do teu filho, para a família da tua filha. E o Senhor, que é o Senhor do impossível, das causas impossíveis, aquele que transformou água em vinho, aquele que ressuscitou mortos, Ele pode ressuscitar casamentos abalados, casamentos destruídos. Ele pode transformar água em vinho. Ele pode transformar uma mulher descuidada em uma mulher edificadora. Ele pode transformar um homem violento em um homem de paz. E o Senhor haverá de dar paz, de trazer benefícios para a sua casa. Apenas sigamos os passos dessa mulher que ensinou a gente em silêncio, que nos ensinou com o silêncio, apenas com ações, apenas com os feitos de seus filhos. Eles eram homens fiéis. E nós precisamos construir no nosso filho a fidelidade para com Deus. Se conseguirmos colocarmos, imprimirmos no coração dos nossos filhos, se você conseguir imprimir no coração do seu filho a fidelidade para com Deus, você ganhou 100% da vitória. Porque é a partir da fidelidade que haverá prosperidade, que haverá paz, que haverá bonança na sua casa. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã. Que o Senhor traga paz, que o Senhor traga